Fala galera! Estamos aqui tentando incluir um participante na live da gente que a gente combinou para hoje, que é o Aleph. Deixa eu ver aqui se eu consigo pedir para ele participar aí, que eu estou enrolado. O cara vai ficando velho, vai ficando desatualizado. Tô enrolado. Aleph. Espera aí, galera. Estamos tentando colocar aqui o nosso convidado, só que eu não estou achando ele. Ô, velho, como é ruim ficar velho, né, velho? Vai desaprendendo as coisas. Imagina mexer em BGP, hein? Como é que faz para mexer em BGP? Cadê o Aleph? Aleph, meu amigo, apareça aí, pelo amor de Deus, que eu tô perdido. Aleph G. Ponto. Achei. Se há, mas na hora do vamos ver, a gente sempre se engancha, né? Sempre se engancha. Aprendendo aqui. Consegui te chamar. Entrou ele aí, ó. Fala, chefe, beleza? Tá mudo. Agora entrou tua voz. Fala aí de novo. Joia? Beleza. Tava enrolado aqui, o cara vai ficando velho, bicho, aí vai desaprendendo como é que faz as coisas. Imagina mexer em BGP em Cisco, hein, velho? Meu Deus. Eu admiro, mas não quero aprender não essas coisas, viu? Deixa eu Tá me ouvindo bem dar um aí? minutinho. Tô assim, pegar um carregador aqui. Beleza. Galera, hoje a gente vai fazer uma live aí com o Aleph, tá? O Aleph que é da Laser Internet. Ele é cliente da gente há mais de 2 anos, já comprou alguns equipamentos com a gente. Começou com a SR1002, agora fez a migração para o SR1004. Ele trocou aí de chassi, fez esse upgrade com a gente aí. E é um depoimento bem bacana aí, porque passou por uma trajetória longa aí já, coisas que eu sempre falo que pode acontecer, né? No decorrer do caminho, algumas pessoas ficam até achando estranho que geralmente eu puxo a venda para mais barata, para fazer o cliente ter condição de crescer de maneira sustentável. E o Aleph está aí como prova disso. Tá ouvindo bem, Aleph? Tô sim, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Vamos bater esse papo aí, Aleph, como a gente combinou com a galera. Eu queria que você contasse um pouquinho da trajetória aí, da saída do Microtik, do receio lá do começo. Mas antes eu queria falar da viagem que eu fiz para entregar o teu equipamento aí, cara. Eu tava lembrando hoje, como a gente falou da live. São 400 quilômetros até aí, né? De É, Brasília. de 350, 360, Eu dependendo de lembro onde que eu você sair. bati de avião aí, peguei um carro, fui até a cidade. A gente bateu um papo ainda aí, depois foi almoçar. Já era quase a tarde, foi lanchar, na verdade. E eu Foi? voltei ainda para São Paulo no meio-dia. Foi meio louco, cheguei muito cansado. Mas valeu a pena. Nesse começo aí de trabalho, a gente tinha que correr mesmo para mostrar ao pessoal que existia, que funcionava. Senão a gente nem teria fechado o negócio, né? Porque vocês ficaram inseguros, a gente também. E aí, até se conhecer e criar essa relação, a gente já manda produto sem dinheiro, já manda dinheiro sem produto, tá nem aí mais, né? Desse jeito. Já tem produto que sai daqui e já vai para outro cliente, e aí vai, né? É mesmo, já aconteceu. Inclusive, o SR que você trocou tá aí, né? Que você falou que já tinha um cliente interessado, né? Tá aqui. Daqui a pouco a gente ganha Eu acho dinheiro. que ele Vamos não vem fazer nem voltar, vai ficar, eu espero que ele fique por aí isso. mesmo, que já é uma venda Vamos, feita. vamos fazer mais um cliente feliz ali, né? Com certeza, com certeza. Mas conta aí, Alex, como é que começou a ideia do CIS? Como foi que você descobriu a gente lá no começo? Conta pra galera aí um pouquinho da história aí. Tudo começou com um problema, né? A gente estava com uma demanda e a gente estava com um problema interno aqui das nossas amadas CCR, né? Ficar reiniciando, né? Imagina ali 2.000 conexões ali e ela derrubava todos os clientes ali estavam autenticados nela. E a gente já estava procurando uma saída, né, para poder substituir ela, né? Analisando o Aham. mercado e vendo ali o que tinha de melhor ali, a gente pensou em outras marcas ali para poder fazer esse processo, só que a gente não achou 100%
fabricantes a solução completa, né? Porque se a gente conseguir a autenticação, a gente não tinha o NAT, a gente ia depender da CRS, né? A gente não ia conseguir fazer todo o processo de roteamento em cima, né? A gente ficava naquela, né? E agora, o que a gente vai fazer? Porque de todo jeito a gente ia ter que migrar ou para uma solução ou duas, Para né? outra. Isso. Aí foi aí onde eu comecei a conversa com o Eduardo, aí ele foi me explicando que o Cisco fazia, os dois processos, funcionava bem. E disso a gente não acredita, né? Porque todos os outros fabricantes não entregam, né, esse serviço, né? Para poder fazer as duas operações, tanto o CGNAT quanto a autenticação ali no mesmo equipamento, né? Aham. E aí eu fiquei com o pé atrás, eu não vou mentir não. Porque todos os outros fabricantes negam, né? Como é que é? Que milagre é esse que esse fabricante fala aí, né? Ainda esse maluco falando aí na internet sozinho, dizendo que vai resolver. Como é que eu vou Não, acreditar, né? vai dar certo, vai dar certo. Ele, não, funciona. Eu falei, de início nós falamos, era mais pagar para ver, né? Aham. Só que a situação foi ficando grave, né? E aí a gente ou migrava ou a gente já estava perdendo cliente já, né? A gente não conseguia resolver. Até hoje é um mistério. Não sei porquê. Nesse cenário que eu tinha, às 10h36 que fazia o serviço, ela reiniciava. Eu Então, só... a CCR sempre tem esse problema. Até em cenários menores, clientes com 100, 200 clientes, sempre tem algumas desconexões, às vezes cai um grupo de cliente. São coisas que ninguém consegue explicar. Todo mundo fala que tem solução, mas no fundo ninguém Tem, resolve, ninguém consegue né? explicar. Aí nesse meio processo ali, a gente conversando e tal, aí a gente entrou num acordo e falou, montamos a solução, né? Eu desenhei com o Eduardo ali o que eu queria, né? Ele sempre procurando ali oferecer para a gente ali o menor custo-benefício, né? De início tinha aquela questão de da gente começar com 1.002, né? Para um tráfego menor, mas eu já pensei ali que a gente iria crescer, né? Na época a gente estava com menos de 5 GB, né? Aí ele sempre demonstrava não ter interesse de vender acima, né, do que a gente precisava, né? Primeiro ele me ofereceu um com a SP5, né? Foi, mas aí quando Era você falou seu tráfego, eu para já vi que não começar dava 5 mais. GB, né? Aí a gente já ia estar no limite, né? Para poder migrar ali para ele, né? Aham. Daí a gente ficou a gente foi conversando e entrando no consenso que a gente já partiria ali para 10 GB, né? Aí, de início, tem aquela história, uma interface vai fazer todo o serviço, né? Aí, como a gente aqui sempre opta por trabalhar um pouco mais que sobra, né? A gente preferiu trabalhar com a interface para receber, outra para enviar, né? E ele sempre me frisou que daria, né? Para poder fazer o serviço com uma só, né? É, Mas aí a gente decidiu fazer com duas interfaces ali e a gente fez a negociação e, enfim, ele resolveu aqui fazer uma visita para a gente, né? E foi uma viagem. de início era a gente ia migrar a gente migraria só o centralizador, né? Que a gente migraria para poder fazer a autenticação e o CGN nele, né? Só que aí nesse meio processo a gente descobriu o switch também, né? Foi, você ia resolver tudo, Porque né? a gente estava ali também ali depois do nosso, como a nossa rede ia mudar, o equipamento não tinha muitas portas, aí a gente ia acabar entrando para um outro problema, né? Que a gente ia ter que sair do Cisco e a gente ia ter que dividir a rede, né? Então, vamos continuar com um switch uma CRS? Não, aí a gente foi lá e já falou, não, vamos investir num switch bom, né? Aí novamente a gente começou a busca, né? Conversando com o Eduardo e outra busca. Aí a gente foi em outros fabricantes e tal ali. Só que o melhor custo-benefício ainda foi o Lexus ali. Pelo Foi. E assim, custo, pelo preço de compra ali, a forma de negociação pra gente foi o melhor custo-benefício ali, viu? e é um suíte muito bom, né? Bem robusto, ele atende bastante cenários aí, né? E tanto que você acabou comprando outro depois, né? Cara, no início eu ainda fiquei com o pé atrás ainda por causa vamos dizer assim, a idade dele no mercado, né? Ele é um equipamento que não é o mais atual hoje, né? Aham. Cara, mas hoje, pelo que ele faz aqui na nossa rede, a gente tem que tirar o chapéu para ele, né? Igual esses
dias eu estava conversando com o Eduardo aí, né? O tal do Usão, né? O tal de É quê? um equipamento, o tal de Usão, né? Porque é um Aham, equipamento de um U, né? Que faz mas é e um os outros comprido, de né? 2U, né? 75 centímetros. E como eu te falei, a gente já viu até desse suíte aí dentro do PDT de Fortaleza, rodando lá na estrutura deles, do X Fortaleza. É realmente um suíte muito bom. Essa situação aí, Aleph, tu falou de puxar o valor para baixo, eu sempre trabalhei isso com muita clareza com o pessoal. Sempre fazendo com que eles comprem o mais barato. Para a galera ter certeza de que assim, a gente não está com aquela usura de vender. Eu Não, sempre sim, deixo a a premissa na galera. gente, a gente percebeu isso todo tempo. Até hoje, toda vez que a gente abre uma nova negociação, o Eduardo ali sempre tenta oferecer para a gente ali o melhor custo-benefício sem tentar ir muito além ali, né? Porque eu sei que tem cliente que, tipo assim, não é o caso de vocês, já é um provedor muito grande, mas tem muito cliente que tem pouco assinante. Pronto, ontem mesmo, se ele estiver assistindo, ele pode falar. Um cliente falou que queria pegar um Cisco, estava pensando no Cisco. Ele falou comigo inicialmente por um OLT, mas depois ele veio falando sobre o Cisco. Eu perguntei quantos clientes ele tinha, ele falou que tinha entre 100 e 200. Eu falei, ó, cara, não é hora não. Fica no Microtik, investe o dinheiro em rede, coloca CTO, põe cliente para dentro, cresce, que vai chegar a hora. E se o caminho da gente convergir, ótimo. Se não, paciência. Mas eu não vou querer fazer um cara comprar um negócio para depois estar lá o pessoal ao redor dele falando, pô, o cara empurrou um produto em você que você não precisava. Que a gente vê muito no mercado isso, em Isso, qualquer esfera, não isso. só do telecom. E aí eu disse, não, eu vou focar, ao invés de me preocupar com o volume de vendas, eu vou me preocupar com a reputação, porque eu sei que esse volume de vendas vai vir. E hoje, graças a Deus, falta equipamento. Tanto que você passou um tempão aí esperando o 1004. Foi. A gente entrou no. A gente, por um atraso ali de alguns dias ali, a gente perdeu o 1004 que tinha, né? Você vendeu num dia, no outro a gente entrou com a Foi. negociação ali, né? E quase que perdia esse. Tinha outro cliente falando aí já e eu joguei ele para fila de espera. Foi, Mas foi, agora eu foi. fiz umas compras até maior Ela, aí. você já estava negociando esse 1004, daí eu falei, não, esse aí é meu, segura ele pra mim. Graças a Deus, assim, hoje eu não tenho dificuldade com venda, eu tenho dificuldade com importação, com o processo todo de fazer chegar, porque demora, é caro, tudo isso. Mas, assim, a questão de venda, cara, todo dia tem um monte de gente falando. Muitas das vezes eu não consigo nem retornar e dar continuidade à conversa. Eu faço de tudo aqui, crio um monte de planilha aqui para lembrar, mas tem uma hora que vem uma chuva de gente de uma vez, eu não consigo falar com todo mundo. Mas graças a Deus, então, assim, é fruto do trabalho que foi feito, né? Porque eu sempre deixei claro para o cliente, ó, não precisa disso. Se você for, tiver uma suíte, não precisa colocar a porta de 10. Cenário de cara tem 1, 2 gigas, e aí ele quer fazer, já tem um suíte lá, seja um CRS, um tráfego baixo, ele não precisa colocar a porta de 10. Então eu sempre falo, ó, não precisa, mas se você quiser estruturar, às vezes eu até relato o seu caso e de um outro cliente meu que disse, não, eu quero assim. Se você quiser, eu vou fazer, porque é até melhor para mim. Mas eu mostro para ele sempre todas as possibilidades para não para ele sentir de fato essa segurança, entendeu? Antigamente o pessoal tinha um receio de fazer um depósito antecipado. Hoje, graças a Deus, assim, com o trabalho que a gente faz, o pessoal não hesita. Tem gente que já manda o dinheiro e espera enviar, assim, nem definir as coisas ainda. Graças a Deus. Até teve casos de que, tipo, o menino estava trabalhando comigo antes, ele vendeu uma 1016 com porta de 10 gigas, mas não era. O cara fez o depósito, aí quando eu fui me certificar, ela não tinha porta de 10 gigas. Era justo, não, estou devolvendo o dinheiro aí. Então, assim, graças a Deus a gente tem essa credibilidade aí. Mas conta lá, e quando você saiu do Microtik, caía todo mundo. Você falou que às vezes tinha cidades que faltava energia, né? Acontecia também. Quando a gente tinha quando a gente tinha problema aqui na região aqui de falta de energia, quando os clientes se desautenticavam, quando vinha aquela chuva de clientes ali, a CRS, a CCR, né, o roteador ali, a 1036, ela começava a travar, né, na hora de subir os clientes, começava a derrubar os clientes que estavam online, e aí até chegava mesmo ali e travar o core mesmo. E E aqui, algumas vezes ela chegava a travar mesmo ali só por excesso mesmo de conexões ali nela ali. mesmo sem ter queda Também sem massiva. queda, sem queda, mesmo sem queda. Às vezes na madrugada, quando eu chegava no outro dia, tava lá a CRS lá reiniciando, né? A migração foi um pouco difícil, né? Por causa do receio, né? A gente não queria só chegar e jogar ele lá, né? Porque, querendo ou não, era uma configuração que a gente achava complexa, né? Na época, né?
Hoje em dia eu digo segurança para quem quiser investir nesse equipamento que, cara, é mais fácil do que a gente imagina, viu? É bem simples na a parte lógica Cara, do. quando a gente vai dizer para ele fazer o CGNAT, a gente só fala para ele, ó, a faixa é essa, se vira. Ele nem fala para a gente o que ele está fazendo. Ele vai lá e desenrola. Ele esconde o que ele faz, mas ele faz, ele só faz, entendeu? Uhum. É tanto que já tem o quê? Tem quanto tempo que a gente implementou ali? Eu acho que tem uns 2 anos, velho. Você sabe qual foi o problema que eu tive com o CGNAT aqui na minha rede? Foi o bloco. O quê? O bloco de IP privado que eu tinha colocado nele tinha acabado, né? Na verdade, não o que estava na configuração dele, né? Porque na configuração eu já coloquei sobrando, né? O que eu tinha setado dentro do meu redes, né? Que o redes que atribui esse bloco ali, né? Quando ele acabou ali os IPs, aí que eu comecei a ter um problema, eu falei, cara, já esgotei, entendeu? E aí, foi a única vez que você teve alguma dificuldade com isso, né? Sim, sim. Não, e para tu ter uma ideia, nessa hora, quando a gente iniciou, a gente trabalhava com metade da capacidade, né? Nesse horário, quando começou a esgotar ali, a gente estava com mais de 5.000 conexões. Quando a gente começou a ter esse problema ali. A gente iniciou com 2.000, né, o processo, né? Quando ele esgotou, né, que a gente colocou sempre o dobro, né? A gente sempre trabalha pensando para frente, né? E a gente ia trabalhando tranquilo, aí um dia um probleminha, né? A gente foi ver, cara, a gente cresceu o dobro que a gente ia colocar de reserva. Entendeu? Sem imaginar, né? Foi bem além. Cara, eu olhei assim, eu falei, cara, eu fiquei feliz com o problema que deu, entendeu? É o que a gente chama de problema. O que a gente chama de problema bom, né? E, Aleph, quando tu tinha o MikroTik, que ele ia refazer essas conexões, ele ficava derrubando e reconectando até conseguir estabilizar, né? Já chegou vezes dele reiniciar 2, 3 vezes em seguida. Quando ele terminava de quase subir as sessões, ele reiniciava. Às vezes chegou a travar o meu servidor de redes também, por causa desse processo. E dentro do meu NOC principal aqui, eu contava com uma CCR para fazer o meu backbone, né? Ela pegar as rotas do BGP, né? O link principal, e distribuir a minha rede interna, né? Ele era o meu primeiro MK que eu tinha ali, né? Eu considerava ele só para fazer o SPF e o CGNAT da rede, né? O segundo MK que eu tinha era um para autenticação dos clientes da fibra e um outro para autenticação, o terceiro MK que eu tinha para autenticação dos rádios, né? E tinha mais um switch, né, no meio do caminho aí. Um ATRS, né? No total aqui no meu NOC, eu cheguei até a dividir os clientes da fibra em 2 servidores, entendeu? Eu cheguei a ter duas CCR 1036 para fazer a autenticação dos clientes da fibra, uma para cada placa da minha OLT de 32 portas, e uma outra CCR 1036 para poder fazer o processo dos meus clientes que eu tinha rede ainda muito ali via rádio, né? E aí você chegou, tirou tudo, colocou o Cisco ali e já era. Então, no meio do processo eu fiquei ainda receoso, né? A gente teve aquela luta inicial e a gente tentou... A primeira coisa que a gente migrou foi o CGNAT, né? E o OSPF do Cisco, né? A gente entregou para ele esse serviço e implementou também o Nexo, né, para poder fazer essa conversão, né? A gente vinha direto da borda, né, para o Cisco, para o 1002, do 1002 para o Nexo e a gente distribuía para as outras CCR, né? E a CCR continua na autenticação, né? Aí a gente começou o processo de... Isso com receio, né? Não, sim. Porque estava continuando dando problema. E aí a gente ficava com o pé atrás se era o Cisco que estava fazendo isso, né? Porque começou a virar recorrente, alguns outros problemas, aí tinha uns erros que aconteciam, a gente tinha problema com o SPF, o MikroTik parava de comunicar, a gente tinha que ir lá e trocar o IP. Aí depois de muita luta, a gente descobriu que não era o Cisco que estava fazendo isso, era a CRS, era o erro do MikroTik. Até hoje eu tenho um MikroTik que eu não consigo voltar à mesma faixa de IP. Eu já resetei ele, configurei e ele não funciona com aquela mesma faixa.
Sempre tem uns bugs misteriosos aí, né? Essa não foi lançamento, já aconteceu em outras situações, mas esse exclusivo não se resolve, né? Ele está lá e ele não aceita mais a faixa inicial. Funciona hoje Mas é muito... perfeitamente, mas não vai voltar para outra faixa, né? É muito... E continuando ali o raciocínio, né? A gente pegou e ficou ali com medo, né? Mas aí quando a gente falou um belo dia, eu e o nosso pessoal do Norte aqui, resolvemos falar assim, não, seja o que Deus quiser, vamos virar esse negócio aí e vamos ver o que dá. Tivemos um ajustezinho ali, algumas coisas, mas o problema de reinicio foi diminuindo, porque a gente foi tirando os clientes da CCR. Os clientes que a gente parou de ter problema ali, que a gente vinha tendo ao longo de uns 2 meses ali, foram 60 dias ali de quedas, e aí a gente, quando migrou, pelo menos a maior parte dos clientes, que eram os clientes da fibra, né, que a gente migrou direto para ele, começou a ter uma estabilidade. A velocidade de navegação, logo quando a gente implementou o CGNAT, né, já tivemos um desempenho melhor. Então você sentiu uma melhora de qualidade de navegação quando mudou só o CGNAT? Só de implementar o CGNAT. Os clientes ainda estavam autenticando ainda eu recebo muito questionamento do pessoal, diz, não, a gente faz CGNAT no MikroTik e tal. Eu falo que não é a mesma coisa, mas assim, é difícil você mensurar isso com argumento, né? Então, é assim que você só na prática. Só de Entendi. mudar, a gente já teve desempenho na navegação. Os clientes comentaram de alguma forma? Chega a esse nível do cliente comentar? Os próprios técnicos que trabalham aqui, né, eles já trouxeram para a gente um feedback ali, que eles observam, cara, a internet lá em casa deu uma melhorada. Porque a gente vinha num cenário de várias quedas, né, e eu não tinha nem mudado o serviço de autenticação, a gente só mudou ali o nosso serviço ali de CGNAT, né? Quando a gente introduziu o CGNAT, a gente já teve uma melhora na navegação e teve já uns retornos, conseguiu ter uma estabilidade. Porque além dessas CRS que a gente estava tendo problema de reinicio, a gente atende outros lugares, né? Distantes, né? E esses lugares a gente teve retorno, né? De estabilidade, né? Porque esses não vinha tendo problema de estar reiniciando, né? Mas aí eles trouxeram para a gente um retorno positivo. Entendi. Olha, foi outra pergunta. Quando você trocou para o Cisco, você percebeu o tráfego subir também? Tem um aumento de banda? Deu diferença. A gente teve um crescimento interessante na velocidade. É como se o MikroTik ficasse limitando, né? Isso. Cara, não precisa ir longe, não, no QoS, no controle de banda. É um problema que no MikroTik, dependendo da banda que você for liberar ali, você não vai conseguir fazer um QoS bom, ele não vai entregar a banda. Hoje, todo cliente que eu tenho que é banda alta e eu preciso fazer o controle de banda, eu jogo no Cisco, ele entrega certinho, entrega nos bytes, né? Porque é tanto que ele mede em bytes, né? O QoS. E é constante, né? E é constante, isso. Não tem aquele negócio de você fazer isso para bater, né? Eu vinha com um cliente nosso empresarial, a gente tinha que entregar uma banda que nem era tão alta, de 200 MB para ele. A gente vinha entregando com IP fixo, fazendo controle de banda, com VLAN e tudo ali no CRS, não resolvia. Não resolvia de jeito nenhum na CCR, né? Depois que a gente implementou o Cisco, migrei ele para o Cisco, até hoje o cliente não me reclama mais, porque toda vez que ele testa, a banda dele está lá. É justamente por isso que eu resolvi fazer esse tipo de live, porque ouvir a pessoa que está vivendo a situação é diferente, entendeu? Quando eu falo, às vezes os clientes não têm essa credibilidade toda, fica com aquele pé atrás, como você ficou, pô, será que vai mesmo? Será que vale a pena? Porque, assim, de qualquer forma, o receio da mudança também é grande. Na época que você fez a implantação, a gente tinha menos depoimento e, assim, você não conhecia, não sabia mexer, eu não tinha o que eu tenho hoje, que é o parceiro da gente lá, que inclusive presta consultoria para outras empresas, eu indico muitos clientes para eles, a gente dá a implantação grátis para o cliente. Então, tipo, no cenário de hoje,
você vai colocar um Cisco aí, você não manja de Cisco, a gente vai fazer a implantação para o cliente. Isso foi uma alternativa que eu encontrei, até para também, não só para ajudar o cliente, mas também para fazer com que ele não ficasse pensando o que você pensou, que eu já ouvi muitos questionamentos. Ó, o Cisco está com problema, tem algum defeito aqui. Aí ela, Alberto, que é o parceiro lá da gente, bicho, dá uma força aqui, velho. Vê esse cliente aqui, ele vai ir lá dar uma olhadinha. Como o Alberto lhe ajudou também, né? Deu uma força para você em um momento depois. Aham, sim. No momento que a gente achou que era um problema no Cisco, realmente ia ser porque a gente estava chegando no limite que a caixa estava ali em gargalo, né? Graças a Deus ali o Alberto ali, a gente trocou uma ideia, foi expondo o cenário da gente, a gente entendeu que o 1002 já tinha dado Chegado no limite, né? Sim, Quando, sim. A quando gente já você estava, na verdade, a gente estava passando o limite dele. quando você começou, você tinha quantos gigas? Era 2.000 clientes, né? Cara, a gente estava com. A gente tinha picos de. Eu não lembro, acho que na época a gente tinha picos de 4 GB ali no máximo. 4 gigas, né? E chegou até onde com 1.002? Cara, a gente conseguiu bater na trave dos 9.5 ali. 9 e pouco. Não foi? Você ainda estava fazendo. 9.2, 9.5. Fazendo CGNAT, fazendo OSPF para. Se eu não me engano, são 4 ou 5 concentradores. E você falou entregando que fazia CGNAT para a rede inteira. A rede inteira. O CGNAT é 100% nele. Eu saio da minha borda, do meu BGP, entrego o tráfego para o Cisco, ele faz o CGNAT para a rede inteira. E como tem localidades distantes, que ainda tem link via rádio e tal, eu não consigo trazer as conexões para o Cisco, né? Que é muito longe. Aí, lá eu tenho os concentradores locais, né? Esses concentradores, tudo depende do Cisco, para fazer tanto o processo de OSPF quanto para fazer o CGNAT. Entendi. Então o bicho estava sofrendo mesmo, né? Galera, para quem não sabe aí, ó, esse aqui é o 1002. Eu deixei aqui, improvisei uma bancada aqui, ó, com bastante CTO embaixo. Aqui a gente tem o 1002, que foi o que o Aleph começou aí, tá? E depois ele passou agora para o 1004, que é esse equipamento aqui embaixo, certo? Que vai até 20 GB de tráfego. Então ele começou no 1002 com mais ou menos uns 4 GB, foi aí até os 10 GB quase, 9 alguma coisa, fazendo vários serviços. E depois passou para o 1004, que é esse aqui de baixo. E aí a mudança foi bem tranquila, né, Aleph? Para o outro. Para o 1004? Tivemos ali um contratempo ali quanto a uma regrazinha dele apagar as configurações ali, mas nada que a gente acha que por não ter conteúdo, vídeo, essas coisas na internet ali, a gente achar que não vai achar as informações, né? Mas o material de documentação do Cisco é surpreendente para quem vai pesquisar ali nos fóruns e também na própria documentação da Cisco. É muito didático. Viu? É bem complexo, né? Não, sim, tive ali, eu apresentei para eles, eu questionei lá no campo de pesquisa, né, o erro que eu estava tendo, né, dele ao reiniciar, tá voltando as configurações, né, e quando eu resolvi pesquisar ali mesmo, ele trouxe para mim já a resposta, dizendo então, que era você estava tendo problema com a questão comando. do. Era o confreg, então, né? Isso. Foi Config causa reset, né? Isso, ele estava com o processo de reset toda vez que reiniciasse. Era o 21. É o Foi o 21. único contratempo ali, né, que eu É tive o ali. Mas aí eu 21 fui já. É isso. Eu fui lá na pesquisa ali na própria documentação da Cisco, eu trouxe ali a configuração, executei. Eu acho que você estava no 21.42 e tinha que mudar para o 21.02, né? Isso. Geralmente, quando eles vêm resetados, eles vêm com essa configuração. Aí a gente acaba nem mexendo nisso, porque pressupõe que o pessoal que vai configurar vai querer assim para depois implantar como quiser, entendeu? Mas vou até ficar atento nisso para já avisar os clientes para não gerar esse tipo de transtorno aí. Porque quando reinicia, cai tudo. E o pior... Não, sim, mas aí eu não tinha colocado em produção, não, estava em teste, né? Porque, lógico, a máquina nova e tal, a gente sempre tem aquela questão de testar ali, de validar. colocar em produção, coloquei ele no rack, né? Inicialmente implementei só uma interface de 10 para entrar, outra para sair, né? E fiz toda a configuração, depois que estava tudo pronto, eu migrei as VLANs no Nexus para ele, né? Fiz esse processo, funcionou, eu fui lá e saquei, e lembrando que com ele funcionando, né? Detalhe, né? O 1004 já em produção, eu
desativei meu 1002, fui lá e saquei as duas portas que eu tinha de 10, né? E adicionei na agregação lá, né? No Com ele portinho, funcionando, né? com ele funcionando perfeitamente. Não tive queda, não desautenticou nenhum cliente. E eu implementei a outra interface, subi as VLAN e sem nenhum erro. Nada, nada. Em horário de tráfego. Fez ele ACP, né? Isso, isso. Deixei pronto as configurações nele e também no Next, né, que faz ali a expansão ali das nossas VLANs e basicamente ele entrou ali e não tive nenhuma dor de cabeça. E agora tá Hoje, rodando folgado. hoje em dia eu entro lá nos logs lá, né, para poder ver lá, eu só tenho os logs do Redes, né, acessando ele para trazer informação, né, o restante, nada, nada, nada. 100%. E assim, foi massa, Aleph, porque você, pelo que você já me contou, né, você que assume toda a responsabilidade dessas aquisições aí, né? Você até estava falando outro dia de um servidor que você comprou, que estava encaixando, Tive uma dor de cabeça. E aí, nesse meio tempo, eu ainda fiquei com receio de implementar o 1004, né, de adicionar um outro problema, mas aí, como eu vi que o outro processo que estava na frente ali, que era mudar a borda, né, para uma outra máquina mais robusta, para 40 GB, não estava dando certo, eu decidi falar, não, o Cisco a gente sabe que funciona, vamos colocar ele aí e vamos ver o que dá, né. Fizemos isso, não tivemos nenhum problema com o Cisco. Daí a gente foi lá e continuou mexendo com a questão da borda. Quando a gente resolveu, no dia que resolveu, a gente teve um tráfego ali que passou dos 10 GB, já passou do que a interface passaria ali, né? E o 1004 tocou. Tranquilo, tranquilo. Tá show de bola. E o que é que você diria para a galera aí que está no MikroTik hoje, que está com medo, que não sabe se vale a pena, que está pensando em comprar outra 1036? Antes de você responder, eu queria abrir espaço aí para a galera que está assistindo aí, beleza? Anderson, Dedé, Sávio, todo mundo aí, Alexandre. Se tiver alguma dúvida aí, quiser ir perguntando aí, a gente está à disposição aqui para ir respondendo, beleza? Estamos à disposição aqui, o Aleph pode tirar as dúvidas de vocês e eu também, dentro das minhas limitações técnicas, que eu não sou desse meio, vocês que se entendem. Mas assim, o que é que você diria hoje para quem está pensando, por exemplo, em pegar uma 1036? Vale a pena? Uma 1072, que custa aí 15 mil reais. O que é que você acha? Cara, igual você esteve falando ali, né? Tem um limite, né? Tem um processo ali que realmente a gente já não vai recomendar eles a entrar e comprar o Cisco porque ele tem uma carteira para poder crescer ali, né? Mas depois eu diria ali de umas 1.200 conexões que vai começar os probleminhas ali pela experiência que a gente teve, não compensa ter duas CRS de jeito nenhum. Hoje eu tenho parceiros que têm CRS fazendo CGNAT e tenho equipamento de outra marca fazendo o Huawei, né? Isso, fazendo, tem um BGP Huawei fazendo e PPoE, né? Isso, tem um Huawei para fazer BGP, tem um Huawei para fazer PPoE e tem uma CR, duas CRS para poder fazer o CGNAT. Cara, eu olho para esse cenário e eu lembro que eu tiro da minha rede dois equipamentos que ocupariam espaço no meu rack e eu teria problema, entendeu? Uhum. Eu olho para esse cenário e vejo que realmente não compensaria eu ter mantido isso, entendeu? De início, porque a ideia era essa, né? Muita gente no MikroTik tem a impressão de que colocando mais CCRs vai começar a dividir e vai resolvendo o problema. Só que, na verdade, Vai eles vão se trabalhando. Isso, você vai... Na verdade, você não vai resolver, você vai adiando, né? Adiando. Isso, você Adiando. vai adiar a solução. No mercado tem outras soluções aí para fazer Tem, esse cenário. Tem muito boas. Só que, cara, se você tem uma máquina que vai fazer tudo isso e o custo-benefício é real, cara, não compensa. É o que eu sempre falo para os clientes. Porque assim, eu falo de boa, eu falo sobre todas as marcas, não tem mistério não. Eu digo a eles o que cada uma faz. Porque assim, ao contrário de você, Aleph, para muita gente, esse mundo é extremamente novo, mas é extremamente de um modo que o cara às vezes não sabe o que é um LACP, o cara não sabe que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que dá para receber o link no switch. Às vezes ele não tem nem essa noção, que é meio que elementar, porque o cara começou sozinho ali na garra, tem um consultor que geralmente não dá suporte, o cara só vai lá resolver o problema e meio que corre na hora do aperreio. É porque
porque tem um outro detalhe, igual, focando ali na questão que tu falou, nesse parâmetro técnico, né? A galera olha que o Cisco ele tem uma limitação de interface, ele não tem aquelas portas que o equipamento de outra marca tem ali, né? E ele faz o processo ali do LACP, cara, muito bem, entendeu? Tem De prejuízo início de qualidade, eu né? comecei a operar isso no Nexo e hoje eu tô com ele na borda e eu não vejo problema nesse Aham. funcionamento. Funciona Na, perfeitamente. na verdade, ele até tem porta, mas eu que geralmente defendo que o cliente não coloque para não fazer investimento errado. Por exemplo, o 1004, a gente consegue colocar 8 portas nele. Mas, tipo, não tem E necessidade. Você vai gastar muito mais na porta do que no suíte. E um suíte você vai ter um. era, eu digo naquela questão porque um dos pontos que eu ficava receoso de entrar nele pela questão da porta ser várias portas de 10 Aham, e eu pegasse um outro equipamento que eu pegasse uma porta de 40, de 100, de 20 gigas, entendeu? aham. E eu, cara, esse negócio de agregar, eu vinha com essa linha de pensamento, né? Só que a gente tem que lembrar que eles têm a história dele. Ele é um equipamento robusto, ele é de uma marca que é a maior do mercado, entendeu? Vamos colocar ali, né? Então, Com ele certeza. tem o respeito, então ele tem que funcionar. Com certeza. E ele vem para isso, entendeu? É Ele como, é entrega como aquilo que ele promete. comparar um caminhão com mob, né? Uhum. Ele realmente tem Porque capacidade de. a gente veio de uma situação que eu já tive cenário meu que para mim sair do meu BGP eu fazia LHCP, né? Eu cheguei a agregar até 3 interfaces, né? Só que eu comecei a ter problema com isso, né? Mas no É, microtique. isso. Daí, beleza, você vive isso no microtik, você acha que o equipamento ele vai te dar esse problema lá na frente. Só Mas que também, é se você totalmente errado, né? for ter receio do que dá errado no microtique, aí você não vai para lugar nenhum, velho. Porque ele faz muita coisa, mas como o Alberto mesmo diz, é um pato. Ele nem nada bem, nem voa bem, nem corre bem, mas faz tudo. Quebra um galho, é um equipamento bom, é Não, interessante, sim, entendeu? Ajuda muita sim. gente aí. Recente eu tive uma experiência aqui que com o meu tráfego de. Eu creio que vale ressaltar aqui. Eu tive que parar o meu servidor da borda, eu tive que levantar uma CRS aqui para poder tocar 9 GB de tráfego. Ela funcionou por 14 horas, depois ela deu um pau. Partiu no meio. Cara, ela funcionou por 14 horas. E aí, depois a gente, não é ela, mas era ela. Aí ela começou a travar ali as conexões, aí a gente teve que zerar as conexões, depois que reiniciou, ela subiu Mas e aí ela deu vocês estabilizada. Mas aí botaram pressão na imagina, bichinha. ela com 9 GB de tráfego, ela vai e dá uma pane dessa. Ainda bem que na hora que ela deu o problema, a gente estava com metade ali da banda, né? Mas Mas aí querendo você ou não, é queda, né? colocou um link só, né? Não, não. Ela estava fazendo. Ela estava com 3 sessões, só que tudo sem ser full route, né? Tava Depois, né? tudo route default. Entendi, entendi. E aí, esse receio do pessoal, né? Primeiro da questão da agregação, que é uma coisa que não conhece. Às vezes a questão também de dar certo ou não, entendeu? E o pessoal não tem uma noção do que o equipamento é capaz de fazer. Como eu te falei, o pessoal não sabe o que é nenhum desses recursos que a gente propõe, né? Então, muitas das vezes eu tenho que fazer o cara entender do zero, tipo assim, ó, é como se o cara nunca tivesse visto nada a respeito, o que é isso. Então, às vezes o pessoal fica com esse receio, mas a gente sempre dá atenção a Sim, isso. muito. E não só para migrar para o Cisco, para fazer a rede com o Next também. Você olha aquele equipamento robusto, você fala, cara, eu não vou dar conta, não vai dar certo. Eu pensei realmente, eu tive até cogitando, a ideia era eu ficar com os microchips para fazer a parte de switch ali, né? Mas por limitação de portas, eu decidi pegar o Next, né? Hoje, Uhum. hoje voltando para essa experiência com o Next, né, que a gente até comentou ali, né? Hoje a gente faz tanta coisa nele, cara, que eu até fico assim, minha CRS ia dar conta, meu suíte da Microtik ia dar conta, não ia. Hoje eu entro com todo o meu tráfego, entrando com uma porta de 40 GB no meu Nex, no meu 72, né? E eu saio com esse tráfego dessa porta de 40 GB, fechando. É, na verdade, vamos desenhar de novo a estrutura aqui, né? Eu chego com as minhas operadoras, né, numa porta de 40 GB, né?
Depois, na sequência, eu saio com a porta de 40 GB para minha CPU, né? Eu tenho um servidor onde eu faço a borda, né? Dessa porta de entrada nele, ele me dá uma outra interface de 40 GB, eu volto ela para o meu Nexus vai fazer o LACP com o meu Cisco vai fazer o LACP da saída, vai distribuir isso aí para frente. E, As cara, é OLTs, muita tudo, coisa, né? cara. Não, todas. Hoje eu tenho basicamente duas OLTs que, por questão de logística, eu não estou autenticando e não estou fazendo VLANs para ela. O restante, hoje, na época eu tinha uma OLT com duas placas de 16, né? Hoje eu já estou enchendo a segunda OLT ali, já de 32. Né? Entendi. E interessante que ele faz isso sem nem aumentar o processamento, né? Como a gente Não, falou naquele dia. nada. Se o equipamento ser igual ao 1002, né? Ele me prometia 10 GB de tráfego, né? Ele fez isso. Até próximos 10 GB ali, dentro das condições dele, ele entregou o serviço. Ele É não muito negou difícil nem o nada, né? equipamento indicar o que se propõe a fazer, né? Não. Geralmente Cara, ele. e outro detalhe que a gente esqueceu de comentar ali, a questão da desautenticação, né? Uma queda de energia aqui, né? Hoje em posse a energia estava oscilando muito, caindo. Imagina 5 mil conexões PPoE caindo, subindo ali, né? Ele, ele faz essa desautenticação e sobe, e ele não sobrecarrega o RAID. Eu não tive mais problema de travamento com o RAID depois que eu implementei ele, que a gente fez as configurações devidas ali nele. No início a gente até teve, né? Ficou faltando uma linhazinha de comando ali para ele determinar o tempo, né? Só que o Cisco ele configura por espaço de tempo, né? Ao contrário do microchip que dá aquela enxurrada de autenticação, né? O Cisco não, ele controla todo esse processo e isso te traz um retorno muito bom porque você não tem travamento da autenticação, não tem. você consegue subir Hoje, gradativamente, isso, né? e muito rápido. Ele vai por espaço de tempo, né? Ele divide, mas vai demorar, não. Pelo contrário. Imagina que você vai chegar com 5 mil autenticações e o caminho é pequeno, né? No caso da CRS, ele ia travar num core ali de todo jeito não ia, entendeu? O Cisco não, ele vai pegar aquelas autenticações, vai dividir ela e vai mandando. E você vai. E esses clientes vão subindo, vão navegando, os outros vão chegando. Porque, querendo ou não, até a própria OLT demora um pouco, né? Para poder subir todas as Sim, linhas ali, sim, né? com certeza. Ele vai. Hoje mesmo eu vivencio que se eu tivesse com o CRS mesmo, hoje ela estaria travada umas 5 vezes aqui. Tinha poderia pegado fogo, né? Não, sim. A gente tá falando das outras soluções, né? Que aí tem o A10, o Houston, né? Basicamente essas duas Eu tinha estudado o A10. Eu tava para pegar um Huawei e um A10. Viu? A grande diferença, né? Como você falou, reforçou algumas vezes aí da questão do custo-benefício, que eu sempre falo para os clientes, é que quando você fala de um Huawei com um A10, mesmo no cenário seu, que é um cenário grande aí de 10 GB de tráfego, mas a gente está falando de investimento aí que seria da casa de 120 mil reais, né? Não é um investimento acessível. Hoje eu estou montando aqui, tentando ter coragem de fazer uma oferta aqui do Cisco Mi 4 a 39.900 à vista. Ou seja, um terço do valor, você tem um equipamento ali que vai conseguir lhe entregar ali basicamente todos esses serviços juntos. Claro que se você puder ter caixa separada, você vai ter uma performance melhor, como se faz sua borda aí em outro equipamento. Se bem que assim, não gera impacto nenhum negativo na questão de qualidade do seu serviço. Mas quando você fala, por exemplo, de um cliente de 3, 4 gigas, que é um cenário mais crítico ainda, em termos de custo-benefício, o cara vai colocar aí um equipamento de 120 mil, podendo trabalhar com um de 20, 22, 25, entendeu? Que vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar o capital dele ali de crescer, ampliar a rede ali Pois e jogar é, para cima do equipamento. A gente pode, igual você considera ali que a gente hoje a gente já é um cliente grande ali, né? Um provedor grande, né, na verdade. Só que na época a gente estava na fase de crescer. Imagina a gente ter investido mais 60 mil do que a gente investiu hoje. Esses 60 mil se tornou em rede, né, para frente, né? É pois uma é, das razões da gente ter crescido, né? exatamente. E esses dias eu vi um cliente
que eu tentei vender um Cisco para ele, que na época era igual o SP10, igual que ele vendia, que era 30 mil, hoje ele está 23.900, como eu te passei. Ele não comprou, ele foi para um Huawei por orientação do consultor. E uma coisa que é bom salientar, quando você tem um consultor externo, muitas vezes o consultor não está preocupado com a melhor solução. Ele está preocupado na atualização do mercado. Porque, querendo ou não, eles acham que o Cisco que vai resolver vai ser o 9000, né? Que é a solução acima ali, né? Ali para frente. Ali. Mas, de todo jeito, ele não faz CGNAC, né? Então, mas, na verdade, muitos consultores fazem isso porque eles não dominam o Cisco. Porque os caras já têm uma intimidade com o Huawei, já tem uma intimidade com o MikroTik. Muitas vezes eu já vi cliente, cara, porque o que é que o Cisco faz que o MikroTik não faz? O Cisco faz isso. Eu disse, não, cara, o Cisco não é para fazer isso. O Cisco não é um trampolim, não é uma piscina. O Cisco é equipamento que faz bem. Vale salientar que, por exemplo, na minha infra, eu decidi ter um MikroTik só para gerência. É tanto que tudo eu gerencio no MikroTik. Só que quem faz o serviço pesado, quem leva a carga é o Cisco. Ou seja, o peão é o Cisco e o gerente é o MikroTik, né? Tá tudo invertido, né? Mas é assim mesmo. Porque o gerente, ele não é ele que vai levar a carga, ele só vai ditar as ordens. Exatamente. E eu sempre falo para o pessoal isso, ó, é um bom cenário colocar um Huawei e um A10. Mas será que é o seu melhor cenário? Será que é o que tem para você aí? Entendeu? Então, tem gente falando aí comigo, Edu, vem ser net. Sei nem quem é esse aí, vem ser net, Telecom entrou. Edu. Mas é um cenário que às vezes não é o melhor cenário para o cara, entendeu? Um custo muito alto com um benefício que talvez não seja o que ele precisa. Às vezes você está com uma Ferrari numa via limitada aí a 50 km por hora, entendeu? No trânsito intenso. Não vai surtir efeito nenhum. Então essa é a vantagem, né, que eu sempre reforço o pessoal aí e eu deixo muito claro, ó, tem alguns cenários que o Cisco não é a melhor opção, eu falo, ó, não vai, como por exemplo esse cliente que era pequeno, ou algum outro que quer fazer um BGP full route com um monte de operadores, não. Pense em outro equipamento aí que talvez não seja a melhor opção. Alô aí, vem ser Net Telecom, vem ser Net. Tamo junto aí. Vamos lá. Tá ligado, Alves? Então, assim, eu sempre deixo claro isso aí. Para o pessoal entender que o custo-benefício é a melhor questão. Então, imagine que hoje você tivesse pego esse 60 mil depositado no equipamento para ficar parado no seu POP por 2 anos. Quanto de rede você não fez e quanto você não aumentou de faturamento? Se você quiser hoje tirar o Cisco com o dinheiro que sobrou lá, que você fez ele crescer, você consegue fazer. Mas aí você acaba entendendo que também não vale a pena. Talvez em um momento no futuro... Depois que a gente conheceu ele, que a gente tem ele em operação, cara, eu, particularmente, se eu fosse investir em um equipamento mais robusto, eu tentaria manter na operação ele, entendeu? Tentar ficar na marca. Porque, cara, depois que ele entrega o serviço, você fica de cara que ele dá conta do recado. E fica tranquilo, né, velho? Acaba o problema, né? Sim, é outra vez. Acaba o problema. Beleza, é isso aí. Então, galera, fica aí a dica do Aleph aí, experiência aí de quem já usou, tá? Mostrando aqui que ele entrou no 1002, ficou no 1002 por mais ou menos 1 ano e meio, até o tráfego dele crescer. Agora ele fez a migração pro 1004, junto com a gente. Ó, o meu tá aí, ó. É ele, é? É ele aqui, o nosso. Eita, eu pensei que ele ia voltar, mas nem vai mais, vai ficar aí, se Deus quiser. Vamos arrumar um destino para ele aqui. Você já arrumou, na verdade, tá faltando só fechar, né? É, isso. Vamos arrumar um dono para a criança. Olha, o cliente perguntando aí, Edu, qual a melhor escolha? Investir em aumento da rede? Galera, quem quiser fazer pergunta aí, tá? Estamos à disposição. Fazer o aumento da rede, investir em um Cisco, eu perdi, Edu. Qual a melhor escolha? Investir em aumento da rede ou comprar um Cisco? Cara, tudo depende. Se você tem uma rede aí que seu MikroTik está trabalhando bem, tem pouco cliente, você vai fazer uma expansão leve, pode ser melhor você investir na rede. Mas se você já tem uma rede com quantidade significativa de cliente, está com as CCRs penduradas aí, uma em cima da outra aí se ajudando, e começou a ter problema, se você aumentar a rede sem qualidade, vai dar tiro no pé, vai colocar cliente, vai investir em rede ONU, CTO, e no final das contas vai perder seus clientes, entendeu? Então, assim,
tudo depende de cada cenário, né? Como o Ale falou aí, ele já tinha uma estrutura aí muito boa. Já tinha 3 CCR empilhadas, né? E eu não ia colocar mais uma, né? E já tinha uma rede grande, né? Isso. Galera, mais alguma dúvida aí? Quem quiser perguntar, estamos à disposição. O pessoal fica meio com vergonha aí de falar. Tem live que é mais interativa. Galera, vamos lá perguntar sobre o Cisco aí. Quem tiver alguma dúvida, está pensando em investir aí, certo? Vamos aproveitar o Aleph aí que para trazer esse cara até aqui deu trabalho, viu? Foi difícil aí, o cara se esquivando ali, não vamos, até que consegui pegar ele. Vai. Mas assim, é um material bom que eu vou deixar salvo, vou tirar uns recortes aí, Aleph, vou estar colocando à disposição do pessoal aí para tirando dúvida e vou estar passando aí também quando o pessoal precisar. Então ajuda bastante aí no trabalho da gente, né? Essa parceria aí que é o feedback, que é a realidade das coisas que acontecem, né? Enfim. Mas galera, se ninguém vai perguntar aí, eu vou encerrar a live com o Aleph aí. Aleph, olá, Edu vem fiado na amizade, aí que ferrou. Aí ferrou. Chama no privado que essa conversa é longa. Beleza, Aleph? Vou agradecer aí sua presença aí. Obrigado pela participação. Foi bem esclarecedor aí. Eduardo, obrigadão Fico pela feliz. parceria aí. Precisando da gente, a gente tá... Olha lá, Tuane E Valente. Tuane Valente, mostra a estrutura que você montou. Você tá em casa, né, Aleph? Não, eu tô aqui na loja. Mas vai mostrar o segredo não, né? Não pode, né? Que manda, vamos, se quiser dar um pulo ali, mas vou mostrar um 1004 ali instalado ali. Quer mostrar aí pra galera? Deixa eu ir ali no... Vai ter um barulho, né, por causa dos ventiladores, né? Barulhinho normal, né? Olha lá o cara, quero ver o golpe. Aqui. Olha lá o 1004 rodando com tudo. Aí FR1004, 4 portas de 10, SP20, 20 GB de tráfego total aí. As duas interfaces de entrada, né? E as duas interfaces de saída. Duas tipo 10, né? Que é para poder trafegar 10 GB em cada uma. E a SP20 e a RIP1, né? Top de linha aí. 10 GB aí. Como é que tá o processamento dele, Alex? Fica alto com 10 GB? Não, baixo. Ele não reclama. Né? Não reclama, né? Não. Aqui eu tenho... Esse é o Next, né? 5672. Deixa eu virar aqui. E as interfaces que eu estou usando para entrada, né? Bastante porta de 40. Não está dando para ouvir muito bem não, porque deve estar muito barulho. Aí o microfone está cortando o ruído, mas está cortando o som também. Está usando o cabo DAC no Cisco. O rapaz perguntou aí, ó. Todos os... Tanto na entrada quanto na saída. Tudo cabo DAC. Cabo DAC, né? Isso. Tá usando cabo DAC aí, ó. O Ani Queiroz. Está usando cabo DAC sim. O Jonathan perguntou aí. Tem 700 clientes com duas 1009. Como é que tá aí? Como é que tá aí, Jonathan, seu tráfego hoje? Tá tendo problema? Tá com lentidão? Tá com desconexão? Tá acontecendo o que o Aleph falou aí ou tá rodando liso? O que é que tu acha, Aleph? Aleph? Só um minutinho, o gerador vai assumir aqui, né? Falando em Falta energia. Falta energia, foi ao vivo aqui, sabe? Faz ao vivo aí, ó. O gerador vai estar assumindo ali. O cara disse ali, tira os cabos DAC. Ei, quem sabe faz ao vivo aí, ó. O banco de bateria tá firme aí, viu? Voltou. Agora estamos no gerador. Gerador full aí. Sim. Automático, já caiu a energia, fez o teste depois do funcionamento e já assumiu ali. O banco de baterias ali, a última vez que a gente teve um problema com o gerador, ele aguentou ali em torno de 5 horas ali, na metade da capacidade. Aí a gente já trabalha com sobra ali. Né? Autonomia muito boa, viu? Muito boa. 5 horas aí, para uma estrutura desse tamanho. Agora chegou a energia. Volta, né? Aí ele desliga e volta, né? É muito bom essa tranquilidade, né, bicho? Ter um geradorzinho. Não, muito bom. Depois que a gente implementou, a gente, cara, imagina
que lá em casa lá eu tenho um no-break pequeno, ele apitava. Quando ele apitava, eu pulava da cama e tinha que descer pra lá e ia pra Corria pro provedor, né? Aí a gente ia pro provedor para poder ligar, senão caía tudo. Era o né? seu monitoramento, né? No break apitou, corria. Corria. Hoje em dia ele apita, eu nem lembro que ele existe. Ó, o rapaz perguntou, o Jonathan Borges, tem um problema de lentidão com 2.1009, 700 clientes. O que é que você diz a ele aí? Faz o quê? Ele tem duas 1009? 700 clientes. Vai de Cisco ou bota mais TCR? Sem dúvida, eu iria de Cisco. O 1.002 aí, 13.900, baratinho. Mais barato que botar o TCR. Dependendo do seu tráfego ali, uma porta de 10 ali tranquilo, né? Borges, chega aí no privado, dá um oi no direct aí que a gente já vai resolver seu problema. A solução do seu problema tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Olha lá, ó. Cisco aqui, ó. Cisco, tem mais um monte de Cisco ali atrás nas caixas pra gente resolver seu problema. Chama aí no direct que a gente vai resolver. Ainda tem com o Aleph aí, né, Aleph? Se for pra tem mais Goiás, já manda daí. Se você estiver mais perto, vai esse aqui. É isso aí. Beleza. Vencer a internet de novo. Chefe, 700 clientes pode ser hora de mudar. Tudo depende do que você está tendo aí. Se vai colocar uma 1036 para sair... se você tem... Quem estiver ouvindo e tiver dúvida, procura o Eduardo aí, estuda o cenário com ele, apresenta para ele a solução, o problema que você está tendo, ou se você tem planos de crescer ali, igual na casa dos 700. Ah, meu tráfego está tanto, já estou começando a perceber algumas falhas ali no microtik. Para e ver com o Eduardo ali, ele vai te dar um posicionamento melhor ali, ele faz um atendimento ali específico para você, né? Igual ele fez com a gente no início ali. Com certeza. E até hoje, toda vez que a gente tem dúvida ali, que a gente tem um cenário novo, igual agora a gente ia implementar a borda, né? Não estava dando certo, a gente já estava estudando como é que a gente ia fazer ali, qual cara que a gente poderia adaptar ali, né? Para poder fazer dar certo, né? E a gente ainda discutiu a possibilidade de subir no 1004 fazendo aqueles upgrades de placa lá. Mas enfim. Graças a Deus deu certo no SED lá. Graças a Deus. Foi um investimento top aí. A gente estava com o investimento já em andamento e ele quis dar errado no meio do caminho, né? Mas ele foi lá e deu certo ali. Show de bola, show de bola. Beleza, Aleph. Estamos com uma hora aí já deu para deixar tudo claro pro pessoal, tá? Não vou tomar muito seu tempo não, porque eu sei que é precioso. Faltou energia, você vai ter que dar uma verificada aí se tá tudo ok, que você deve estar ansioso já aí, entendeu? E essa hora é uma hora difícil. Você viu que a live nem oscilou, se eu tivesse nos meus microtik, com certeza a gente tinha tido uma queda, porque eles travavam. Verdade. Não precisava nem cair da cidade toda, igual está caindo agora. A gente caía a energia de um setor da cidade e derrubava ali 2, 3 portas da OLT. Os outros clientes reclamavam, dizendo que a internet estava caindo, entendeu? Foi o primeiro problema que a gente notou ali. Que bom saber quando tinha a desautenticação, ele parava de servir o processo. Tanto aí esse problema foi subindo de escala. Ele começou no servidor de autenticação da fibra, depois no servidor do CGNAT a gente começou a notar ele, entendeu? O cara que estava fazendo o CGNAT, que estava acima do servidor de autenticação, né? Ele não estava dando conta de entregar o CGNAT para os restantes ali, porque ele subia as rotas de OSPF ali, né, desses clientes que caiu, né? Qualquer tipo de consumo elevado que o MikroTik sofre, ele tem dificuldade de entregar as outras coisas. Ele começa a negar o serviço, isso aí é a verdade. Ele começa a perder ali algum serviço ali. Beleza, chefe. Foi um prazer falar contigo aí. Estou sempre à disposição, tá? Beleza. O que precisar, estamos às ordens, viu? Agradeço aí a parceria aí, a paciência aí, às vezes incomodando aí. Não tem horário, não tem dia, no beat, final de semana, na hora que precisa aí, a gente troca. Não tem não, o pessoal estranha aqui a disponibilidade mesmo, porque eu não paro não, cara. Um monte de tela aberta agora, monitorando tudo. Qualquer problema o pessoal chama, atendimento de venda toda hora, eu gosto disso, eu acho legal. Sempre encaminhando a gente, que às vezes ali aquilo igual você mesmo falou, né? Na parte técnica ali, às vezes você não manja muito, mas você sempre esteve ali procurando a parceria ali, tirando a dúvida, às vezes ali você não tiver resposta na hora, você ia atrás. A gente sempre vai atrás. E ajudou muito. A gente caminhou só ali
gente iria caminhar só, na verdade, né, no processo de plantação ali, né, mas graças a Deus ali, com a sua parceria ali, a gente conseguiu ali ter um retorno bom e hoje a gente está vivendo já os frutos, né, dessa parceria ali, né. Beleza, chefe. Foi um prazer, viu? Até mais aí. E qualquer Valeu, coisa já sabe onde achar a gente. Valeu, Alex. Boa beleza, noite aí, meu valeu. irmão. Pra tu Um também, até abraço. mais. Valeu, tchau, tchau. E agora, para desligar, que os velhos não sabem? Galera, me ajuda, quero encerrar a live. E não sei. Finalizar. Que luta. Alguém comenta aí como é que eu faço para encerrar a live. Ah, tem gente chamando para participar ao vivo aí. Vamos botar o neném para participar aqui. Deixa eu ver o que ele quer falar. Saiu. Achei, galera. Encerrando. Boa noite. Quer dizer, entrou alguém aí, viu? Neném, quem é neném aí? Neném entrou, quer falar alguma coisa? Ainda dá tempo. Tá calado. Valeu, galera. Vou encerrar. Boa noite a todos aí. Quem tiver alguma dúvida, chama no privado aí que a gente ajuda vocês a resolver o problema de vocês.